3 Viver em outro mundo. Capítulo 131. Laura estava se perguntando que Zhao Ai, um mago negro, precisava com tais plantas. Sua melhor opção era perguntar diretamente a ele, afinal ela não tinha nada a perder. O que o Sr. Zhao Ai está planejando fazer com essas plantas mágicas? A quantidade dessas sementes no mercado é baixa, mas farei o possível para obter o máximo que puder. Mostrando um sorriso leve, ele disse, eu quero fazer um jardim botânico, mas o que eu mais preciso são sementes de plantas, independentemente da qualidade, quanto mais melhor. Ela respondeu calmamente, então eu deveria fazer os preparativos para que você não sofra perdas. Eu acredito em suas habilidades. Este é um assunto importante para mim. Ela respondeu de modo cortês, você é educado demais, isso é apenas um assunto pequeno. Não é preciso procurar a ajuda dos outros. Zhao Ai disse com um sorriso. Nós teremos mais chances de cooperar no futuro. É só que apenas por enquanto no meu pasto, só tem coelhos de olhos azuis. Mais tarde ele também conterá os gnus escamados ou talvez algo mais especial, ou bestas mágicas de nível alto. Também espero que a senhorita Laura possa estabelecer uma fábrica de processamento de carne. Eu não tenho esse plano, porque a fábrica de processamento de carne não é lucrativa o suficiente, e meu clã não tem a experiência, por isso não nos metemos nesse aspecto. Laura, acho que o seu negócio é limitado à indústria hoteleira e lojas de alimentos. Você deve se desdobrar em todo o setor. Por exemplo, se você montar a fábrica de processamento de carne que conterá as carnes das bestas mágicas que meu pasto fornece, a qualidade está em um nível superior. Você também provou o coelho de olhos azuis que eu criei, era muito bom, né? Portanto, se você quiser criar um negócio de processamento de carne, meu coelho de olhos azuis será apenas vendido para você. Eu acredito que, dependendo da qualidade das minhas bestas mágicas e de sua rede de venda, definitivamente, será proveitoso. O coração de Laura ficou comovido, porque o que Zhao Ai sugeriu era uma ideia extremamente boa. O coelho de olhos azuis que ele produz é muito bom. Não só o sabor é muito bom, mas também o elemento mágico dentro é mais intenso que o normal coelho de olhos azuis. Ele produz quantidades enormes. O resultado será positivo. Zhao Ai olhou a figura de Laura e acrescentou, desta vez vou mandar meus servos montados nos gnus escamados para irem à cidade-casa, não apenas para lidar com alguns assuntos, mas também para mostrar à senhorita Laura o gnu escamado que sofreu meu cuidadoso levantamento. Os outros são ordinários se for comparar. Laura mostrou um leve sorriso e disse, acredito no Sr. Zhao Ai, por favor, tenha certeza de que depois que voltar, vou discutir esse assunto com os membros do meu clã. Anteriormente, quando a senhorita Laura foi atacada, fiquei preocupado com você. Agora que somos aliados, por favor, senhorita Laura pode se sentir aliviada. Se houver algum problema, sinta-se à vontade para vir até mim. Farei o meu melhor para ajudá-la. Laura ficou estupefata. No começo ela estava interessada em Zhao Ai, porque ele salvou, e porque ela queria confiar em sua força. Mas agora as coisas mudaram. Ele admitiu abertamente que ela pode ter ajuda dele. Isso era realmente importante demais. Ela sabia muito bem que os especialistas confiavam em suas palavras como contrato. Desde que ele dissesse que faria algo, nada o impediria de fazê-lo. Ela só podia suspirar aliviada. Além disso, desta vez quando ela contatou Zhao Ai, Laura tinha certeza, Zhao Ai era uma pessoa esperta. Ele era realmente uma boa pessoa, embora ele seja um mago negro. Laura ficou séria. Então disse, obrigado por estas palavras amáveis. Laura se sentiu aliviada. Por favor, não seja educado comigo, é o meu pedido. Seus pedidos são minha ordem, caso contrário eu não pediria para você lidar com tantos assuntos para mim. Senhorita Laura, por favor, se sinta aliviada. Mais tarde, se você encontrar algum problema que não possa resolver, eu farei o meu melhor para ajudar. Mesmo se você for perseguida por um especialista do 9º nível, contanto que alcance a montanha de pedra, posso garantir sua segurança. Laura só podia olhar, ela não achava que ele iria falar tão orgulhosamente.
Ele deve saber que especialistas no nono nível são uma existência formidável. Esses especialistas são lendas no continente. As pessoas geralmente os chamam de semideuses, o que significa que eles são apenas mais pobres do que um próprio deus. Diante de tais especialistas, Zhao Ai se atreve a dizer que ele pode inesperadamente garantir sua segurança. Zhao Ai olhou para a aparência de Laura. Ele sabia o que ela estava pensando. No entanto, ele só se atreveu a dizer que ele pode garantir sua segurança porque ele tinha o poder da fazenda espacial. Mesmo que um especialista viesse, enquanto ele se esconde no espaço, eles não terão chance. Só posso garantir que você esteja segura, e não posso ajudá-la, porque um especialista de nono nível é uma existência que não posso lhe dar. Para falar a verdade, eu tenho em minha posse um item indefinido que os ancestrais transmitiram de geração em geração e é chamado de pergaminho de teletransporte. Então, se você vier, eu posso dar o pergaminho para te teletransportar, mas para onde você será teletransportado é desconhecido para mim. Laura então se sentiu relaxada. No continente Arca havia uma lenda sobre um mago antigo. A lenda dizia que este mago era incomparavelmente forte. Especialistas do nono nível naquela época eram existências comuns. Eles eram verdadeiros especialistas que podiam mover montanhas. Eles eram formidáveis e incomparáveis e eram chamados de deuses do tempo. Atualmente, antes que a lenda se espalhasse, algumas famílias profundamente enraizadas tinham uma longa história antes mesmo do dilúvio, e possuíam itens mágicos que eram passados de geração em geração. Um deles era o pergaminho de teletransporte. O pergaminho de teletransporte realmente existiu no continente. Mais de 100 anos atrás, bandidos e ladrões invadiram uma tumba de um mago antigo, e encontraram um pergaminho de teletransporte. Mas então uma pessoa desconhecida lutou contra eles. Depois os bandidos e ladrões o perseguiram. Ele abriu o pergaminho e desapareceu. Depois reapareceu em uma floresta a 1000 quilômetros de distância, o que lhe permitiu fugir. Depois, algumas pessoas espalharam a notícia e, algum tempo depois, essa pessoa se tornou um grande nobre. Também por causa disso as pessoas no continente conheciam e respeitavam a família daquela pessoa, mas esse respeito era baseado naquele item que se originou antes do dilúvio. Desde então muitos soldados mercenários e aventureiros quiseram arriscar-se a pensar que itens mágicos da antiguidade valiam o perigo. Laura sorriu para ele e não conseguia nem falar. Agora ela está mais curiosa sobre o status de Zhao Ai, uma vez que os itens mágicos da antiguidade são transmitidos de geração em geração entre grandes famílias. O pergaminho de teletransporte deve ser uma herança familiar. Mais importante ainda, qual era o status de Zhao Ai? Zhao Ai leu sobre o pergaminho de teletransporte de um de seus livros, mas nunca pensou que ele iria usá-lo como uma desculpa. Laura se sentiu inesperadamente relaxada, e isso fez Zhao Ai rir. Não importa o que, parece que itens mágicos são extremamente poderosos. Não se preocupe, se eu encontrar qualquer problema, eu vou confiar em você. Zhao Ai não pôde deixar de rir dizendo, meu tesouro tem imenso valor. E se eu for obrigado a usá-lo, a senhorita Laura terá que pagar um preço enorme. Ela rapidamente entendeu o significado de suas palavras, que tais itens são excepcionalmente raros. Mesmo que ele se ofereceu para protegê-la, ele deixou claro que um preço deve ser pago. Ele virou-se para observar o estado do tempo, depois virou-se lentamente para ele e acrescentou, senhorita Laura, o jantar está preparado. Depois do jantar você deve voltar para casa. Não é que eu não queira você aqui, é que tenho tantos segredos que não tenho permissão para compartilhar com você. Desculpe. Ela não se importava. Ela sabia que todo mundo tinha seus segredos. Ela estava mesmo encantada de como Zhao Ai se relacionou ela com alguns dos seus. Mas espere jantar. Ele sabia que o seu prato favorito era o peixe de fogo. Tenha certeza de que o peixe de fogo de hoje está preparado de uma maneira que você nunca provou antes. Sem hesitar, ela o seguiu até a sala de jantar. Eles chegaram na sala de jantar e se sentaram. Merine levou a refeição imediatamente. A comida era muito simples, e o pão estava fresco. Ele estava colocado em uma cesta de madeira. Na frente de todos, foi colocada alguma carne de coelho assada,
alguns vegetais verdes, mas no meio da mesa havia um peixe de fogo. A maneira como este peixe de fogo foi cozido era diferente. Na sua última visita, o peixe de fogo de Zhao Ai emitiu um vapor azulado. Hoje, era um assado vermelho. Ninguém neste mundo provou algo assim. Zhao Ai disse orgulhosamente: o peixe que você provará aqui foi preparado de uma maneira que você nunca encontrará em qualquer outro lugar. Ela olhou com curiosidade antes de pegar um garfo para provar. O peixe tinha apenas um osso principal para que ela não tivesse problemas para comê-lo. No entanto, uma vez que o colocasse na boca, o sabor era celestial, doce e delicado. Viver em outro mundo. Capítulo 132. Quando Laura começou a comer o peixe de fogo, ela sentiu uma fragrância muito especial. Ela nunca provou esse sabor antes. Ela sentiu que toda a sua cavidade oral estava cheia dessa fragrância. Além disso, esta fragrância também começou a se estender em um ritmo acelerado. A delicadeza era esmagadora. Laura é uma pessoa que gosta de boa comida. Ela comeu todos os alimentos bem conhecidos no continente. No entanto, toda essa boa comida é incomparável ao que Zhao Ai apresentou a ela. Como resultado, Laura sentiu que, toda vez que ela visitasse Zhao Ai, terá algumas surpresas agradáveis. Zhao Ai olhou para a aparência de Laura, e não pode deixar de mostrar um leve sorriso. Afinal, a delicadeza da culinária chinesa não é algo que uma pessoa comum conseguisse resistir. Embora o tempero do continente Ark variasse, e ainda fosse inferior da terra, além do peixe de fogo, haviam alguns temperos substituíveis, o que tornava o prato mais saboroso. Depois de um tempo, Laura baixou o garfo, virou a cabeça para Zhao Ai e disse: você poderia passar a receita desse prato? É o prato mais perfeito que já comi. Zhao Ai respondeu com um sorriso: uma questão pequena. Depois que você for embora eu vou preparar para você. Eu também vou enviar-lhe alguns dos meus vegetais exclusivos. Desculpe por ser mal educada, embora seus vegetais sejam ótimos, mas você não tem um bom vinho. Da próxima vez que eu chegar, trarei alguns comigo. Isso fez Zhao Ai rir. Bem, espero que a senhorita Laura me ensine algumas maneiras de fazer vinho, servir algumas das melhores receitas. Laura deu um olhar espantado e perguntou: você também pode gerenciar uma cervejaria? Não é fácil de gerenciar. Zhao Ai sorriu e disse: esta é apenas uma ideia para o meu negócio. Sabe, no meu território, há uma montanha que só tem árvores de fruta de óleo. Eu queria ver se eu posso plantar algumas árvores frutíferas, e a renda será muito mais forte do que as árvores da fruta de óleo. Laura franziu a testa e disse: Senhor Zhao Ai, temo que isso seja impossível. As terras das árvores de fruta de óleo geralmente são ruins, por isso não é bom plantar outros tipos de árvores frutíferas. Zhao Ai sorriu e disse: eu vou tentar. De qualquer forma, a minha principal indústria não é baseada em torno dessas árvores. Então, mesmo se falhar, não é uma grande perda. Laura assentiu com a cabeça e disse: bem, isso não é um problema. Eu posso tentar obter algumas receitas de vinho e ferramentas para o Sr. Zhao Ai, contanto que você esteja disposto. Você sempre pode preparar. Isso é bom. Da próxima vez que a senhorita Laura vier visitar, talvez possamos beber nosso próprio vinho. Então não mencione isso. Laura ficou muito feliz, porque não só obteve a boa receita da comida, mas também porque sua cooperação com Zhao Ai se aprofundou, e seu relacionamento com Zhao Ai ficou um pouco mais próximo. Depois de ter tido almoço, Zhao Ai fez as pessoas carregarem o rabanete para ela. Laura naturalmente embalou os presentes e saiu. Depois que Laura saiu, Zhao Ai voltou para a sala de estar. De repente, Green disse: jovem mestre, devemos começar a criar os coelhos de olhos azuis nos túneis da mina? De qualquer maneira, em 2 dias devemos alimentar os coelhos e esperar até que a senhorita Laura envie as ferramentas para extrair o óleo. Sim, agora temos um monte de coelhos pequenos em nossas mãos. Por enquanto alimentá-los com algumas folhas de rabanete deve ficar bem. Amanhã vamos deixá-los usar o moinho e emó para começar a processar o milho. Green assentiu com a cabeça e olhou para Zhao Ai dizendo: jovem mestre,
Porque você disse à jovem, de que se houver um especialista do 9º nível perseguindo-a, ela poderia vir à montanha de pedra e que você garantiria sua segurança. Zhao entendeu o significado das palavras de Gren. O espaço é o seu segredo mais importante. Se um espectador souber sobre o assunto, os problemas entrarão em erupção. Ele então respondeu calmamente, você acha que Laura vai ser perseguida por especialistas de 9º nível? Estes especialistas de 9º nível são raros como uma pena de fênix e não se incomodarão com Laura. Ela não tem um valor muito grande. Gren concordou com seu argumento, mas ele franziu a testa e disse, agora não é hora de temer. Com a cooperação de Laura com o jovem mestre, ela terá enormes lucros no futuro. Zhao respondeu com um sorriso, relaxe vovô Gren, nesse momento também podemos confiar em Laura. Gren ainda estava perplexo, mas rapidamente mudou de assunto. Jovem mestre, por que você quer aquela pele de coelho? Ele é útil. Quero preparar as peles de coelhos para mais tarde, quando o inverno chegar, a temperatura será baixa e o que acontecerá com os escravos? Mesmo que selemos as janelas e portas, elas também terão que sair. Quando isso acontecer, eles não estariam congelando. Gren sorriu e balançou a cabeça dizendo, eu também realmente me esqueci deste assunto. Certo, devemos nos preparar e evitar isso. Zhao mostrou um leve sorriso, então sua pele mudou de repente. Ele virou a cabeça e disse para Gren, vovô Gren, imediatamente chame pela vovó Merine e pela Meg. Houve um acidente no forte da Montanha de Ferro. Gren, vendo a expressão de Zhao mudar, correu imediatamente para chamá-las. Mas neste momento, pensando sobre esse assunto, Laura estava curiosa sobre Zhao. Ela não conseguia descobrir sua identidade ou status. Ela não achava que ele era um grande descendente de um nobre, mas sua falta de costumes e sementes mostrava o contrário. Além do mais, ele tinha um antigo pergaminho de teletransporte, um item lendário. Por essa razão, Laura ficou confusa e incapaz de pensar. Mais importante, ficou claro que Zhao estava com poucas moedas. Mesmo ele dizendo que enviaria seus servos montadas em gnus escamados como uma desculpa para mostrar-lhe a qualidade de seus produtos, ela tinha certeza de que além das bestas mágicas gnus escamados e das criaturas mortas-vivas ele não tinha quaisquer outros animais de equitação, além de que seus animais e plantas são apenas produtos de baixo nível em todo o continente. Além disso, seu estilo de vida era muito simples e o número de seus empregados era limitado. Por todas essas razões, ela chegou à conclusão de que sua força econômica era fraca. Ela também notou que ele valorizava as moedas. Para ela, a soma de dinheiro trocado por seus bens não era muito, mas para uma pessoa comum, era enorme. Pode-se dizer que aos olhos de Laura, Zhao é um caso contraditório. Com o status que ele mantém e o estilo de conduta parece um pouco contraditório. Esses contrastes deixaram Laura ver Zhao envolto em mistério. No entanto, ela decidiu cooperar com Zhao, não para benefício próprio, não pela sua força, mas pela sua benevolência. Laura pensou em uma segunda possibilidade, que consistia em Zhao gradualmente ganhar seu respeito para construir uma parceria poderosa. Ela viu a situação econômica de Zhao, e ainda assim ele está ganhando dinheiro bem lentamente, mas de forma estável, mas nunca se aproveitou dela. Como resultado, sua admiração ao Mago Negro cresceu ainda mais. Nier sentou-se ao lado de Laura, olhou para a aparência de Laura e não pôde deixar de perguntar com um sorriso, a jovem senhorita está pensando no Sr. Zhao? Isso é o que o avô Kun disse, você realmente gosta dele? Laura olhou e disse, bobagem. Eu não sei o que o futuro reserva, seu negócio acabou de começar, por isso ele realmente precisa da nossa ajuda financeira. Se ele fosse uma pessoa normal, ele não cooperaria conosco e teria uma obrigação de salvar vidas em relação ao nosso clã Marquei. Mas ele realmente fez, e mais importante, ele não usou isso em sua vantagem para extrair ouro de mim. Como você pode ver, estamos em uma situação ganha-ganha. Eu realmente admiro sua personalidade. Nier ficou intrigada quando ela respondeu, mas ele não aceitou o cajado mágico e Roubicaro. O que uma garota pequena como você sabe,
A razão pela qual o Senhor Zawai aceitou essas coisas foi para nos deixarmos sentir a sua benevolência, e assim podemos trabalhar em bases iguais. Senão você acha que o Senhor Zawai aceitará essa coisa indiferente? Realmente, considerando um tem em sua disposição, aquele roubo e o cajado não valiam nada. Nier sorriu de uma forma intrigada e perguntou. Eu estava realmente me perguntando por que ele aceitou os presentes rapidamente. Eu pensei que era por causa de sua ganância ou talvez seu baixo status. Laura olhou para Nier e mostrou um leve sorriso. Pequeno idiota. Ele pode não ser arrogante. Pode até não ser um júnior de uma grande família. Mas ele definitivamente tem um caráter grande e sublime. Eu nunca soube que o Sr. Zawai é de fato um cavalheiro. Laura olhou para o rosto corado de Nier. Ela tinha um olhar inocente e foi mantido longe do mundo exterior para nunca ser contaminada por pensamentos ruins. Ela era tão pura quanto a água limpa olhando para a direção da montanha de pedra. No fundo de seu coração estava impressa a imagem das vestes negras de Zawai. Neste momento, Nier viu Zawai por uma nova imagem. Viver em outro mundo. Capítulo 133 De volta à montanha de pedra. Anteriormente, Zawai não relatou qual foi o acidente que aconteceu nas Terras Negras, mas com o chamado de Zawai, Green rapidamente fez os preparativos. Assim que o grupo entrou na sala de estar, eles foram teletransportados para o castelo da Montanha de Ferro. No pátio haviam 4 pessoas olhando os arredores. O castelo estava tão tranquilo quanto antes. Green deu um olhar perplexo e perguntou, jovem mestre, qual é o problema? Zawai respondeu calmamente, desculpe por não explicar, há intrusos nas Terras Negras, na maior parte enviados de uma família nobre. Fora do castelo estão 5 intrusos, causando problemas. 4 já estão mortos, o último está encurralado por meus mortos-vivos. Não podemos deixá-los partir, caso contrário será problemático lidar com eles. Vovô Green, por favor, traga ele aqui. Ele não hesitou. Ele rapidamente se virou e saiu do castelo. Merine olhou para o desaparecimento dele e disse, vindo para causar problemas, né? Por que eles fariam isso? Zawai respondeu com uma voz fria, eles nos querem mortos. Até lá eles não se sentirão aliviados. Green rapidamente voltou. Em sua mão estava um cadáver. A força dessa pessoa não era alta. Apenas em torno do 6º nível. Este cadáver estava preto e inchado. Jovem mestre, no momento em que ele me viu, ele engoliu uma pílula e morreu rapidamente. Zawai balançou a cabeça com uma expressão feia. Ele pensou que a morte iria salvá-lo de mim. Ele acenou com o cajado fantasma. De repente, uma névoa negra cobriu o cadáver. Era um feitiço de magia negra chamado a técnica do espírito sonolento. E o significado no nome da técnica é, quando o feitiço é lançado e o esqueleto é levantado, ele manterá uma mecha do espírito do cadáver no corpo, portanto manterá sua memória. Essa é a diferença entre o feitiço de alto nível e de baixo nível esmagadora de ossos, que consiste apenas em forjar um corpo sem vontade. O cadáver voltou à vida e se curvou. Zawai, por outro lado, assentiu e perguntou, quem é você e quem são seus subordinados? Esse aqui é chamado Incline, e é o líder do 5º Esquadrão. Eu sou um enviado da família por seu acompanhado por outras 4 pessoas. Quantos esquadrões no total e quantos homens estão em cada esquadrão? Há 10 esquadrões no total. 2 foram eliminados na Montanha de Pedra e apenas 8 permaneceram. Cada um tem 50 homens. Zawai perguntou. Qual é o ponto para 5 pessoas virem aqui? Recebemos ordens para explorar a área das Terras Negras, e ver se você está morto. No caso de você estar vivo, vamos voltar e informar imediatamente. Zawai colocou o morto-vivo no espaço e começou a andar em direção à sala de estar. Neste momento, Roquead e Bloquead chegaram de fora do castelo e notaram a situação. Então, ninguém se atreveu a agir de forma irracional. Ele sentou-se enquanto Gren seguia. Com o rosto severo ele disse, eu não pensei que a família Purcell seria tão forte. Eles devem ter sofrido uma completa derrota na Montanha de Pedra e ainda assim eles têm muitos soldados fortes. Zawai respondeu, isso não é estranho, afinal, eles governaram por tantos anos.
Mas, se eles começarem a prestar atenção em nós agora, isso seria problemático. Merine disse com um rosto calmo. Ouvi dizer que a família Purcell tem 2 especialistas do 9º nível, e é por isso que tivemos o compromisso com eles. Não seria estranho se até o atual rei quisesse se intrometer em nossos assuntos. Além disso, há muito tempo a família Buda tinha um acordo com o velho rei para se infiltrar na família Purcell e ajudá-lo a se desintegrar pouco a pouco. Zhao ficou chocado. Ele nunca pensou que o objetivo por trás de seu noivado seria tão perverso, mas ao mesmo tempo o deixava perplexo. Então ele perguntou: Vovô Green, vovó Amerine, de acordo com o que você disse, que nós devemos ter uma relação muito íntima com o velho rei. Além disso, a família imperial só lida com as peças importantes dos jogos de tabuleiro. Se não fosse por nós, o time errado, não estaríamos aqui, certo? Nós já estamos banidos nestas terras áridas. Isso realmente importa mais? A complexão de Green ficou ainda mais feia e disse com um tom envergonhado: Claro que importa. Sabe que antes que o atual rei sentasse no trono com a ajuda dos grandes nobres, o velho rei queria se livrar justamente desses grandes nobres. Então, para se vingarem, eles primeiro mataram o rei e tentaram exterminar qualquer um de seus servos. Então, certamente, eles não nos deixarão sair facilmente. Zhao franziu a testa. Ele nunca pensou que a situação seria assim. Parece que estes nobres tinham algum poder e podiam fazer o que quisessem. Merine interrompeu sua linha de pensamentos dizendo: Todo enviado da família Purcell morreu hoje. Então normalmente eles mandarão mais. Zhao assentiu com a cabeça e disse: Parece que eles estão observando nossos movimentos por causa do noivado, e eles também querem ver se sobrevivemos à maré de bestas do pântano. Se renunciarmos a esse compromisso, é possível que eles não se importem mais conosco. E melhor a fazer agora é tirar qualquer motivo que tenha para eles se intrometerem em nossos assuntos. Green sorriu e respondeu: Este casamento não é uma coisa boa. Depois que nos metemos em confusão, eles nem sequer se moveram um centímetro para nos ajudar, o que não é muito bom para sua reputação. Eu não sei qual é o objetivo deles, mas não pode ser superficial. Caso contrário, por que eles suspeitariam de nós em tal triste estado? Existe algum método de lidar com eles? Outras pessoas na sala estavam pensando. Sabiam que não é fácil lidar com a família Purcell de repente. Bloquead interrompeu o silêncio dizendo: Jovem mestre, por que não mandar alguns mortos-vivos para devastar suas terras para que eles não tenham tempo de lidar conosco? Antes que Zhao pudesse responder, Green balançou a cabeça e disse: Absolutamente não. Se eles souberem que sobrevivemos à maré de bestas, e as bestas passarem além das terras negras, eles suspeitarão da identidade do nosso jovem mestre e atrairá ainda mais atenção. A sala caiu de volta ao silêncio. Todos estavam se esforçando para encontrar uma solução. Meg impaciente disse: Não podemos lidar com a família Purcell a menos que eles tenham um desastre. Mas esse não é o caso. O clima e as colheitas deste ano foram excelentes. Além disso, não há como uma praga de insetos os atingir em breve. Zhao mostrou um sorriso inesperado e disse: Vovô Green, a menos que uma praga de insetos infecte seus grãos, então eles não teriam tempo para nós. Onde está o celeiro deles? Green olhou em estado de choque. Sim, a principal área de produção de grãos do Ducado de Purcell fica nas planícies de Lika. É uma terra muito fértil que contém um celeiro maciço e que contém grãos suficientes para alimentar todo o Ducado por um ano. Este celeiro tem grande importância. Zhao riu alto. Praga de insetos. Podemos fazer isso acontecer. Vamos ver se eles podem esquematizar sem comida. Viver em outro mundo. Capítulo 134. Green estava excitado e intrigado, porque ele e os outros criados da família Buda não conheciam as habilidades do espaço. Entre essas habilidades estão as que convocam ervas daninhas, insetos e mosquitos. O próprio Zhao quase se esqueceu deles e nunca pensou que os usaria realmente. No jogo da fazenda, essas habilidades eram consideradas um fator de diversão. Se Meg não tivesse mencionado os insetos, ele nunca teria pensado nisso.
As pragas dos insetos são o pesadelo de todos os países, especialmente as ondas de gafanhotos, que são muito famosas pela enorme quantidade de danos que deixam para trás. No entanto, Zhao pode convocar inseto de porco, que também leva à destruição das plantações. Uma vez que Zhao liberasse os insetos, as plantações na planície de Lika seriam totalmente devastadas. Além disso, ninguém vai pensar que foram artificialmente acionados. Zhao percebeu a perplexidade de Green e explicou: Vovô Green, vovó Amerine, o espaço tem vários outros usos que eu nunca achei que seriam úteis, então eu nunca falei sobre eles. Parece que essas funções serão bem úteis. Green, ainda confuso, perguntou: que funções? Tem alguma que tem relação com pragas de insetos? Zhao respondeu com um leve sorriso: sim. Meio que, no total, existem 3 habilidades que permitem a convocação de pragas, ervas daninhas e mosquitos. Com a primeira ferramenta pragas consigo liberar insetos em direção à fazenda. É muito efetivo para destruir plantações. O segundo, ervas daninhas, tem o mesmo efeito. Permite-me convocar ervas daninhas que vão competir com as plantações por nutrição, reduzindo assim a quantidade de produção agrícola. O último me permite fazer uma descarga maciça de mosquitos. Infelizmente não posso usá-lo ainda. No continente Ark, havia insetos chamados mosquitos, então naturalmente Zhao não precisou mudar o nome. Green não podia acreditar no que ele acabou de ouvir, então ele teve que se certificar. Jovem mestre, você tem certeza que pode invocar insetos para destruir as plantações? Zhao sorriu e acrescentou: sim, ao contrário do melhoramento de terra eu posso usá-los sem restrições diárias. Green ficou encantado. Bom, então podemos voltar para a Montanha de Pedra. Em seguida, partiremos para as planícies de Lika para devastá-la. Uma vez que estivermos prontos, poderemos apenas romper o noivado. Zhao assentiu com a cabeça e disse: as pessoas que eles enviaram estão todos mortos. A menos que eles possam confirmar, eles não podem fazer nenhum movimento até então. Nós temos tempo suficiente para lidar com eles. Green respondeu: é verdade. Há tempo suficiente para viajar da cidade-casa para as planícies de Lika e voltar para a Montanha de Pedra. Mas, infelizmente, muitas pessoas não podem ir nessa jornada. Caso contrário, será problemático. Sim, mas você pode ficar no espaço, apenas no caso de ocorrer algum problema. Essa foi uma declaração sábia. Porque agora que a maioria de seus mortos-vivos estão posicionados, Zhao estava um pouco fraco. Ele também não pode mover os mortos-vivos que estão vigiando ambos seus castelos. Merine não estava preocupada também. Ela sabia que ele tinha o poder do espaço. Enquanto ele se esconder dentro, nada poderá prejudicá-lo. Além disso, ele pode se teletransportar de volta para um dos castelos. Inicialmente, quando a fazenda de Zhao alcançou o nível 10, ele ganhou a habilidade de colocar 3 pontos de teletransporte. Ainda que os pontos tenham sido colocados, Zhao ainda tinha mais um. Mas, por enquanto a montanha de pedra não podia ficar vazia. Eles tiveram negócios para fazer com Laura. 2 dias depois, a segunda caravana enviada por Laura chegou com os barris de madeira e as ferramentas. As preparações para começar a prensagem de óleo estavam quase completas. No entanto, Laura só enviou 200 barris. Estes barris de madeira podem conter 200 gin de óleo cada. Por outro lado, Zhao pode produzir 20.000 gin de óleo em quase 5 dias. Então ele deixou uma mensagem com o mestre da caravana Sérgio, para entregar para Laura. Primeiro era para avisar a Laura que ele precisava de mais barris de madeira e segundo para informar que ele não estará disponível por algum tempo, mas se ela tivesse algum assunto urgente, ela ainda pode vir à Montanha de Pedra. Sérgio não se atreveu a ser indelicado, embora sua autoridade crescesse. Ele foi muito cuidadoso para não negligenciar qualquer demanda de Zhao porque no fundo de seu coração, ele sabia que o Mago Negro era amigo e ajudante de confiança de Laura. Depois que a caravana partiu, Zhao e Green também começaram sua jornada e seguiram para as planícies de Lika. Em sua viagem,
Descansavam em dias claros e só viajavam à noite. Dessa forma, eles podem evitar os moradores e aventureiros. Logo, eles chegaram às planícies de Lica, a principal fonte de comida do Ducado de Purcell. Mas, infelizmente, estavam um pouco longe da cidade. Então não havia tempo para reforços chegarem instantaneamente se um desastre fosse atingir as terras férteis. Originalmente, a cidade-casa foi construída como um entreposto comercial, porque não só era a interseção de múltiplas rotas comerciais, mas era adjacente ao rio Dai, o que tornava o transporte aquático bastante fácil. A família Purcell passou por todo esse trabalho para construir a cidade-casa por dois motivos. Primeiro, a localização da cidade era muito benéfica. Em segundo lugar, eles não precisavam se preocupar em defender as planícies de Lica. Como o nome sugere, as planícies de Lica é um pedaço de terra completamente plano que se estende até onde os olhos podem ver. No entanto, suas capacidades de defesa são limitadas. Ainda que a terra tenha grande importância para a família Purcell, toda a economia da família foi baseada nos grãos produzidos aqui. Depois que todos os grãos mostram o poder econômico de um ducado, mesmo que os grãos sejam o tipo mais básico de alimento, ainda permitia que a família Purcell governasse a terra. A família implantou vários métodos para difundir sua autoridade completa sobre as planícies de Lica. Com controle sobre a produção de grãos, a família Purcell conseguiu reunir um número chocante de soldados para proteger as planícies de Lica. Além disso, esses 5.000 soldados eram extremamente ferozes. As despesas gastas com os guardas eram extremamente chocantes. Viver em outro mundo. Capítulo 135. Do lado de fora das planícies de Lica há uma barreira contra o vento. Essa barreira é feita de árvores altas e grossas, espinheiros e coroas de espinhos. Estes dois tipos de plantas são muito comuns no continente Ark. Eles são usados como uma espécie de proteção. Mesmo que sua defesa seja baixa, ainda é capaz de se manter contra as bestas mágicas de baixo nível. As planícies de Lica são tão grandes, alguns dizem que até ultrapassou 1 milhão de mu. Para cercar essa grande quantidade de terras definitivamente exige uma grande quantidade de recursos. No entanto, as planícies são especiais, não há nobres nem pessoas comuns, havia apenas escravos da família Purcell e seus soldados. Naturalmente, para uma terra tão grande quanto as planícies de Lica, é necessário pelo menos várias centenas de milhares de trabalhadores. Mas, na realidade, há mais de 1 milhão de escravos na terra fértil. 1 milhão de escravos. Isso é comparável a uma cidade de tamanho médio. Em outras palavras, a família Purcell tem uma cidade de escravos de tamanho médio. A família Purcell é uma das famílias poderosas do Império Aksu. Não admira que não tenham medo de exterminar a família Buda. O velho rei queria famílias poderosas como seus leais vassalos, porém, a família Purcell só buscava benefícios. Por outro lado, a família Buda era como uma lâmina na mão. Se não fosse pela pressão do velho rei, a família Purcell nunca teria aceitado o compromisso matrimonial. Evan, da família Purcell, é o respeitado chefe do clã. Ninguém pode negar que ele é uma boa pessoa. No tempo de sua juventude ele viajou e experimentou muitas coisas, e uma vez ele encontrou o pai de Adam e eles se tornaram bons amigos. Mas as coisas mudaram e ele se tornou o Grão-Duque do Ducado de Purcell e ajudou a família Buda muitas vezes. Mas agora ele não podia fazer nada. Como responsável, ele tinha que assumir suas responsabilidades para defender tanto o Ducado de Purcell quanto os benefícios dos velhos nobres. Portanto, ele foi forçado a se opor à família Buda. Além disso, ao lado do chefe da família existe o que é chamado de Assembleia Anciã. Esta assembleia é composta pelos anciãos dos descendentes diretos e ramos colaterais da família Purcell, formando uma grande rede baseada em benefícios, e prendendo Evan, o chefe da família, no meio dela. Após a morte repentina do velho rei e a queda da família Buda, Evan queria ajudar, mas ele estava indefeso. Gren e Merine temiam que sem os esforços secretos de Evan, Adam já teria morrido há muito tempo. Mas, uma vez que suas ações secretas foram expostas pela Assembleia Anciã,
Aqueles anciãos se uniram para exercer pressão sobre ele, o que resultou na diminuição de sua autoridade. Ele mesmo sentiu que ele não era nada mais do que um fantoche. Afinal de contas, ele era um membro da família por seu sangue era deles e não podia ser separado de sua família. Ele escolheu assumir uma postura neutra como espectador. Ele entendeu que ele era apenas um ornamento sem valor que pôde ser substituído com um pouco esforço dos mais velhos. A filha de Evan é chamada Ruin, mas infelizmente ele não a enfrenta por causa de sua mãe. Sua mãe é filha de um ancião e seu casamento com Evan era apenas para controlá-lo. Sob a influência de sua mãe, Ruin perdeu a fé em seu pai e se alinhou com seu avô. Sob a pressão do velho rei, Ruin e Adão estavam destinados a fugir. Mas agora ambos querem romper o noivado, mas nenhum lado quer perder sua reputação. No entanto, os métodos de Ruin foram internos, ganhando o acordo de seu avô. Ela enviou batedores para as terras negras para relatar o estado da família Buda, e caso Adão ainda estivesse vivo, ela queria matá-lo. Mas ela nunca pensou que Zaoai iria retaliar e convocar uma praga de insetos. Zaoai e Gren estavam de pé na praça de Lika. Eles passaram por muitas aldeias, mas ainda podiam ver pessoas comuns. Essas pessoas deram suas terras férteis para a família Puseu e só podiam sucatear o que pudessem das terras estéreis que cercavam as planícies de Lika. E, naturalmente, sua dificuldade de vida aumentou muitas vezes. As pessoas comuns não podem entrar nas planícies de Lika por dois motivos. Primeiro porque o exército da família Puseu costuma patrulhar as fronteiras e segundo por causa da barreira de vento. Atualmente, Gren e Zaoai estavam do lado de fora da barreira. Parece que a parte mais frágil da barreira foi de pelo menos 100 metros de largura. Zaoai suspirou e disse, esta família Puseu é realmente rica. Além da mão de obra que eles têm, possuem uma parede tão espinhosa. Gren assentiu e respondeu, esta é a riqueza acumulada dos nobres ao longo de 1000 anos de decisão. Ouvi dizer que levou mais de 50 anos para construir essa barreira. Dezenas de milhares de escravos morreram no processo de construção. Zaoai sugou um pouco de ar frio, apenas olhando para a densa camada de espinhos e madeira. Seu coração bateu rápido. Mesmo sabendo que Gren estava exagerando, ele tinha certeza que muitas almas estavam perdidas por esse cinturão defensivo. Por que se preocupar em romper? Se tivermos pessoas suficientes, então podemos simplesmente restaurar o status civil comum. De qualquer maneira, a escravidão não pode durar muito tempo. Gren não respondeu. Ele ficou intrigado com a afirmação de Zaoai, porque dezenas de milhares de anos a escravidão existiu no continente Ark. Então como o jovem mestre se atreve a dizer tais palavras? Zaoai notou e disse, vovô Gren, ainda é cedo. Por que não descansamos aqui hoje e amanhã vamos para as planícies? Gren não se opunha a ele, já que era quase noite e eles não podiam fazer muito em menos de 3 horas. E do espaço eles olhavam para a situação da montanha de pedra. Foi tão pacífica como sempre. Laura também enviou outro lote de 1000 barris de madeira. Então agora eles podiam iniciar oficialmente o seu negócio de prensagem de óleo. Em sua jornada até as planícies de Lika, foram necessários 5 dias, mas as máquinas de prensagem de óleo eram operadas pelos mortos-vivos. Ele usou o poder de seus gnus escamados para operar as máquinas. No entanto, ele não transformou os animais em esqueletos, mas sim em zumbis. Os zumbis são um tipo de mortos-vivos de alto nível, comparados aos esqueletos. Uma eficiência de batalha do esqueleto no primeiro nível é muito fraca. No entanto, um zumbi de primeiro nível tem a força comparada ao de um guerreiro de segundo nível. Além disso, transformar os mortos em zumbis é 10 vezes mais difícil do que transformar cadáveres em esqueletos. Portanto, magos negros normais não criam zumbis. Embora a proficiência de batalha de zumbis seja alta, seu movimento é lento. Então, um zumbi contra 10 esqueletos não vencerá. Mesmo assim, a sua eficiência de combate não é realmente fraca. Por exemplo, um zumbi de ferro azul de primeiro nível. A força e defesa desses zumbis são de alto calibre, e se não fosse lento ele poderia lidar com um guerreiro de terceiro nível.
Mas como ele é lento, mesmo um guerreiro de primeiro nível pode se esquivar de seus ataques, e só no caso de ele ser atingido ele não vai morrer por feridas graves. No entanto, um zumbi de segundo nível é comparável ao de um esqueleto de segundo nível. Por outro lado, um zumbi de terceiro nível é chamado de zumbi de bronze. Este zumbi tem a força de um guerreiro de quarto nível. Os zumbis de quarto nível são chamados de cadáveres venenosos. Um zumbi dessa categoria é capaz de usar toxinas como um método de ataque. Um zumbi de quinto nível é chamado de zumbi cinzento. Este tem uma defesa mais forte, movimentos mais rápidos e ataques mais mortais. Um zumbi do sexto nível é chamado zumbi prateado. Um zumbi do sétimo nível é um zumbi Yakin. O zumbi do oitavo nível é um zumbi dourado. E finalmente um zumbi do nono nível é chamado de imperador zumbi. Mas, infelizmente, no continente Ark, os zumbis de mais alto nível são os cadáveres venenosos. E até mesmo um zumbi de terceiro nível é difícil de encontrar, então a maioria dos magos negros tem apenas esqueletos em seu repertório. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.